Amados, nós vamos, Gênesis 4, nós vamos ler o texto. Eu vou ler, os irmãos acompanhem nas versões que tem. Nós vamos ler até o 16. O texto diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. E és agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Amém. Amados, nós temos em Gênesis capítulo 4 a narrativa posterior à expulsão de Adão e Eva, daquela condição maravilhosa inicial da criação, quando eles estavam no jardim antes do pecado. Agora nascem-lhes os filhos, Caim e Abel. E de cara, logo no capítulo 4 do primeiro livro, Gênesis, nós temos o primeiro homicídio. E esse primeiro homicídio se dá num ambiente de culto. Num ambiente em que 2 irmãos buscam cultuar a Deus. O primeiro homicídio acontece com 2 irmãos que se colocam diante de Deus e fazem ofertas a Deus. Por si só, isso já é um texto intrincado. Por si só, isso já é meio estranho. 2 homens buscam a Deus e o final disso é que um irmão mata o outro. Mas é esse texto que vai servir de base para a nossa reflexão bíblica nesta hora. O modo como você adora revela muito quem você é. Talvez você nem saiba disso, e nem perceba isso, e não tenha consciência disso. Como eu acredito que Caim e até mesmo Abel também disso não tinham consciência quando buscaram adorar a Deus. Mas quando nós olhamos os pormenores disso, nós começamos a perceber
que o modo como se manifesta a nossa adoração e a nossa relação com Deus, ela é muito reveladora sobre os princípios e valores que norteiam as nossas vidas. Alguns têm certa antipatia desse texto. Alguns olham para esse texto e falam assim, pô, Deus está brincando, hein, Deus? Por que se duas pessoas vão te adorar, por que você aceita uma e não aceita a outra? Não podia aceitar todo mundo? Ele não aceita. É porque isso, talvez, coloque em xeque uma ideia assim mais geral de que tudo que é oferecido para Deus, ele aceita. E ele aceita todo mundo do jeito que a pessoa quiser oferecer, assim, que está tudo certo. Não fica escolhendo muito, não é chato. Entretanto, o texto diz que ele escolheu. Então, alguns têm certa antipatia por conta disso. É como se pensasse assim, olha, não fica bem para Deus ficar escolhendo. A gente é que pode ficar escolhendo o jeito que a gente vai adorá-lo, ou servi-lo, ou a gente é que escolhe Deus. Mas o Senhor escolher não vai ficar bem para ti, só nós que podemos. Para a gente, escolher não é feio, não é estranho. Que cada um escolha de um jeito ou de outro, está tudo certo. Mas o Senhor escolher não, Deus. O fato é que Deus tem lá um irmão, Abel, o segundo filho, que oferece, ele trabalhava com animais, e ele oferece, dos primeiros animais que nascem, que crescem ali no rebanho dele, ele oferece os melhores animais, e o texto fala, a Bíblia fala sempre assim, do animal cevado, do animal gordo. Por quê? Porque a oferta do animal era colocado no fogo. E você e eu, que gostamos tanto daquele cheirinho da gordura do churrasco, já começamos a fazer uma ideia. Então, o animal gordo, quando ele é colocado no fogo, aquilo é um espetáculo. E o outro? O outro cultivava a terra, e ele leva do resultado do seu cultivo. Então, basicamente, Deus tinha que escolher. De um lado ele tinha uma picanha, uma alcatra, uma coisa assim. E do outro ele tinha uma alface, um pepino. Alguns dizem que é por isso que Deus escolheu a entrega de Abel. Que é muito difícil. Nem Deus, irmãos, nem sendo Deus, ele rejeitaria, ele poderia escolher o outro. Então, mas eu não encontrei muito respaldo bíblico para isso. Estou entendendo que isso é apenas uma anedota. Apesar de ter confortado o coração de muitos. Se Deus escolheu, eu também posso escolher, né? Eu estou seguindo a escolha de Deus. Quando eu rejeito lá a alface, o pepino, o tomate, e vou logo para as carnes gordas. Alguns dizem amém, outros dizem glória a Deus. Você vê que é uma celebração sincera, eu vejo a sinceridade da celebração. Mas eu não consegui encontrar respaldo no texto para isso. Então eu fui procurar mais. Enquanto Abel, e você já deve ter ouvido isso, enquanto Abel, a sua entrega reflete um relacionamento em que Deus lhe é especial. Quando você convida alguém à sua casa que lhe é muito especial, você procura oferecer algo que seja dentro da sua condição, obviamente, mas especial. Você procura que aquilo que você vai oferecer, e o que a gente está tratando é oferta, ambos estão ofertando para Deus. Ele oferece o melhor animal e as melhores partes do animal. Ele não fica assim, não, a picanha eu guardo para eu comer sozinho na semana que vem. Eu vou entregar aqui uma carne dura, uma carninha de pescoço, aquele churrasquinho PPA, né, da Silva? PPA, pé, pescoço e asa. E aí entrega para Deus. Entrega para Deus aquela oferta PPA. Entendeu?
cumpro o cerimonial, eu vou ao culto, as pessoas olham e há uma entrega, há uma adoração, e talvez o cheiro até seja parecido, e talvez as pessoas possam até entender que eu estou entregando algo muito especial para Deus. E aí entrega-se um PPA. Não foi o caso de Abel. Abel não quis entregar qualquer coisa para Deus. Ele entrega o melhor que ele havia conquistado, construído. O princípio norteador da adoração, do culto, da religiosidade, se você quiser chamar assim, ou da espiritualidade de Abel, é que ele tem Deus em alta conta, e isso se reflete no momento que ele adora. Por que ele adorou entregando o melhor? Por que não foi difícil para ele entregar o melhor? Por que ele não ficou esperando assim, olha, quando eu tiver o dobro do que eu tenho, eu começo a entregar. Quando eu tiver tanto, aí eu vou estar garantido, eu começo a entregar. Por que ele não pensou assim? Eu tenho que ver meu futuro, eu sou jovem, estou trabalhando muito e eu tenho que ficar aqui acumulando coisas. Quando eu chegar assim num nível bem assim grande, aí eu começo a entregar. Ele não pensou assim, porque era impossível para ele pensar assim diante do relacionamento que ele possuía com esse Deus. Porque Deus lhe era muito especial. E não fazia sentido nenhum na lógica dele, na cosmovisão dele, no jeito como ele enxergava a si mesmo, a vida e Deus, entregar qualquer coisa para Deus. O texto não é fácil, irmãos. O texto é punk. O texto diz que Deus não recebeu apenas a oferta ou a entrega de Abel. Diz que Deus recebeu Abel e sua entrega. Abel e sua adoração. E o que revela a entrega de Caim? Ele também entrega. Também há uma entrega. No fim de uns tempos, a ideia de primícia, de primeiro, não está presente. É no fim. Se der, se sobrar, depois que eu pagar todas as minhas contas, depois que eu... No fim de uns tempos. Trouxe Caim do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Tem alguma coisa de especial aqui? Tem alguma coisa aqui que revele que o que ele está fazendo e entregando para Deus é o melhor que ele pode entregar? Não. Trivial, trivial básico. Aquele trivialzinho básico, olha, vou, cumpro a tabela. O que diz a tabela? Diz isso. O que diz a cartilha? Diz isso. Eu cumpro a cartilha, cumpro a tabela, sem nenhum fervor e sem nenhum entendimento de quem é esse Deus, porque uma vez tendo entendimento de quem é esse Deus, não faz sentido uma entrega comum e trivial para um Deus que é especial. Mas ele cumpre um ritual. E há um aspecto religioso. Que reflete a visão e a relação que ele havia construído com esse Deus. Quando Deus é algo comum, é mais uma coisa da nossa vida, quando se oferta no final de algum período, até a oferta revela o desamor. Até quando se entrega, revela-se o distanciamento. Até quando se entrega, revela que está distante a relação. E o que Deus rejeita? Deus rejeita Caim e a sua oferta. Por que ele rejeitou a oferta?
Porque ele não gostava de cereais? Não. Ele não gostou porque ele não é trivial, ele não é comum, ele não é especial. E não existe nenhum outro lugar que agrade a ele que não seja o primeiro da minha vida e da sua vida. E por isso esse texto ele é absolutamente confrontador para pessoas como eu, que estou dentro de um ambiente religioso, cultuando a Deus individualmente, na minha casa ou coletivamente com vocês aqui, semana após semana. Porque faz uma pergunta para mim e para vocês. O que temos entregado ao Senhor é o melhor que poderíamos entregar? É o primeiro? É com amor? É com fervor? Ou é por costume? Ou por qualquer outro motivo que possa valer muito para um homem que nos veja, para uma mulher que nos veja, entrando e saindo e confraternizando. Qual o cheiro da nossa adoração? É especial? É por amor? É por gratidão? É por entendimento de quem é esse Deus? Ou é por qualquer outro motivo? Porque se for por qualquer outro motivo, nós corremos o mesmo risco que correu Caim, de ter a nossa oferta, o nosso culto, a nossa adoração, ou chamemos do que quisermos chamar, de tudo, menos de fato de algo que Deus receba. Quando Deus olha para o modo como você adora, quando Deus olha para o modo como você cultua, quando Deus olha para o modo como você entrega, doa, Ele vê o quê? Ele vai ver o que é a sua vida com Ele e seu relacionamento com Ele em todos os outros momentos que antecederam a cerimônia religiosa. É isso que Ele vai ver. Porque no ambiente religioso, a gente pode posar de bom moço, de bom crente, se você preferir. E cumpre a função social. Está na igreja, ó que bênção, que maravilha, ó, tá lá, tá firme. Quando Deus não é prioridade, irmãos. Quando Deus não é prioridade, quando o reino dele não é prioridade, nós estamos respondendo com ingratidão a esse Deus. Ou ele é primeiro, ou não tem lugar para ele na sua vida, porque ele só pode ser o primeiro. E nós começamos a desenvolver uma ideia, uma religiosidade, que isso não é bem assim. De que ele pode vir assim quando der, quando eu puder, quando eu quiser, do meu jeito, da minha forma. Um Deus customizado. Um Deus que você fez à sua imagem e semelhança. Um ótimo Deus, que na verdade é um ídolo. É o ídolo da sua vida. Mesmo com a Bíblia aberta. Mesmo talvez sendo pastor. Porque toda e qualquer relação com a divindade, toda e qualquer relação com o Deus da Bíblia, só há um lugar para ele. É o primeiro. E isso se reflete em todas as coisas. Também no modo como nós entregamos, ofertamos, adoramos, também no momento da cerimônia, mas também no momento. Reação de Caim. E ele fica por conta, irmãos. Pensa um cara que ficou chateado, velho. Ele sai aborrecidíssimo da vida. O texto bíblico é um texto de um português mais conservador, fala de que ele descaiu o semblante. Sabe aquela cara feia, aquela tromba, aquela raiva assim que você olha na cara da pessoa e está lá? Foi o que aconteceu com ele. Quais são as ações de Deus em relação a ele?
Primeiro é que Deus não tem vergonha nenhuma de dizer que não servia daquele jeito. Essa é a primeira coisa que está muito clara para nós. Deus não tem problema nenhum em dizer, não, isso não é para mim, não. Não pode ser para mim. Desse jeito nunca será para mim. Pode ser para você. Pode ser para o teu grupo religioso. Pode ser para o teu pastor. Pode ser para um monte. Para mim não pode. Então Deus não tem problema nenhum em dizer, olha, fora, eliminado. Desse jeito não rola. Não vou fazer cara boa quando não está bom. Só para te agradar. E você permanecer no engano. A segunda coisa que Deus faz, no versículo 6, se você tiver com a Bíblia aberta, Deus vai agora diretamente nele e diz assim, por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Só faltou Deus dizer assim, o Corinthians perdeu? Você está tão chateado assim? Quase Deus perguntou isso, gente. O Corinthians perdeu hoje, você está tão chateado desse jeito? Porque ele estava com aquele mau humor de que perdeu para o Palmeiras na final, entendeu? É uma coisa assim, terrível na vida dele. Mas o texto não para aqui, a resenha não para aqui. Deus está dando a oportunidade do sujeito se expressar. O versículo 7, então, diz assim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Quer virar o jogo? Quer mudar a história? Quer pensar mais um pouquinho? Olha, vai para o pensador, fica ali no pensador um pouquinho. Deixa eu ver, você tem quantos anos? Ah, tem tantos anos, tantos minutos. Fica lá no pensador um pouquinho para você ver se o que você fez está certo. Depois você volta, a gente conversa. Porque se você mesmo entender que pode mudar, por mim tá chique, tá show. Não tem vingança. Eu não vou retribuir a você o tratamento que você me dispensa. Eu não vou tratar você como qualquer coisa, nem de qualquer jeito. Ou como mais uma coisa. Quer pensar um pouquinho? Sabe como é que é o nome disso, irmãos? Graça. O nome disso é graça. É Deus não nos dar aquilo que por justiça deveria ser nos dado. Mas Ele, com a sua infinita misericórdia, chama Caim para uma reflexão e para uma mudança de postura, de conduta, uma mudança no relacionamento com Ele. E aí essa pergunta eu preciso fazer para você nessa noite. Você que está incomodado com o rumo dessa prosa, você que está incomodado, pensando assim, rapaz, será que eu sou esse cara, eu sou essa pessoa que entrega qualquer coisa para Deus. Deus não é primeiro na minha vida. Se você mudar, não é certo que serás aceito. Se Deus tem te mantido em condição de estar aqui nessa noite, é porque Ele quer mudar a sua vida, mudar a sua história. Ele não quer rejeitar nem o que você entrega, e muito menos a sua vida. Ele quer receber você. Ele quer ser primeiro na sua vida, porque Ele precisa ser primeiro, que Ele é super vaidosão assim. Cada vez que Ele toca na bola, Ele olha para ver se o penteado está bonito. Não. É porque se Ele for o primeiro da sua vida, você vai muito bem. Sua família vai muito bem. Você vai encontrar as riquezas. A pérola de maior valor. A riqueza maior da sua vida. Você vai encontrar significado. Você vai construir uma história com Ele. Não é por causa dele, gente. Porque nós não acrescentamos nada ao ser dele. Mas Ele acrescenta muito à minha vida, à minha família, à sua vida e à sua família. Qual é a reação de Caim, irmãos? Ah, não, tem um antes ainda da reação de Caim. Olha o que Deus fala. Esse Deus é muito bem-humorado, gente. Eu fico espantado com o bom humor que Deus tem. Olha que legal que Deus fala. Olha, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O pecado está lá, ó.
Pém, 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 batendo ali estressadamente na porta. Mas a porta ainda está fechada. Eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti. Se você ficar seguindo o desejo do seu coração, vai se dar mal. Porque o desejo do seu coração vai te arruinar. O seu desejo, no final, vai ser a grande cilada da sua vida. Fica correndo atrás do seu desejo para você ver onde você vai parar. Fica aí dando vazão somente ao seu desejo. Não, porque eu estou me sentindo bem assim. Para mim está ótimo. Ah, não, essa igreja não presta, boa é aquela. Esse pastor não presta, bom é aquele. Ah, não, tudo é coisa de homem e tudo tem defeito e por aí vai. Fica de mimimi com Deus. Irmãos, o perfil de Caim é o perfil chato, que ninguém aguenta. Que nada está bom. Ah, mas não aceitou a minha oferta, aceitou a do irmão, viu? Ó, eu entreguei, ele entregou também, só aceitou a dele, não aceitou a minha, viu? E nhenhenhen. Ele vai refletir isso aqui. E Deus faz um alerta antes dele começar com o mimimi dele. Olha, não tem mimimi. Se você muda, show de bola. Se você der vazão ao teu sentimento, que é cheio de pecado, porque você está inclinado para o mal e para o pecado, teu sentimento vai te arruinar. O alerta está dado. A você cumpre o quê? Dominar o teu sentimento, se arrepender do seu erro, rever qual o relacionamento que você tem comigo e você será aceito. Você precisa estar perfeito para vir? Não, não precisa. Você precisa ter resolvido todos os seus problemas? Também não. Mas o que você precisa? Saber que eu sou o Senhor e você é o servo. Eu sou o primeiro na sua vida. E como Senhor zeloso que eu sou da sua vida, eu vou ser a tua companhia todos os dias. Todos os dias eu estarei contigo. Ele está virado, irmãos. E como ele não obedeceu Deus de novo, ele faz o quê? Ele vai alimentar o sentimento dele. E o sentimento dele o levou a um erro fatal. O que ele faz? Diz Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo, estando eles no campo. Eu não sei se era um campo de futebol, não sei se era, talvez fosse. Mas ele mata o seu irmão lá. Quer dizer, ele planejou? Não sei. Faz diferença se ele planejou, se ele não planejou? A mim não faz nenhuma. Porque quando o coração está tomado de ira e de um desejo de desobedecer a Deus, e a gente está achando que Deus está devendo alguma coisa para nós, pode ter planejado ou pode ter sido de repente, mas vai cair do cavalo. Por que vai cair do cavalo? Porque todo o processo estava errado. Porque foi advertido e não ouviu. Porque não se arrependeu. Porque não se dobrou. Porque não se curvou. Ele preferiu se fazer de vítima, né? Coitado de mim, estou com pena de mim. Olha, eu fui rejeitado, viu? Fui rejeitado por Deus. Ó vida, ó céus, ó azar. Ele mata o irmão. Qual é a reação de Deus, irmãos? Vem Deus de novo, irmãos, com uma paciência divina. Uma paciência divina. Caim, sabe do Abel? Viu Abel por aí? Pensa isso, gente. Sabe dele? Aí você pensa aquela resposta mal criada. Abel? Por um acaso agora eu sou guardador do Abel, eu sou tutor do Abel. Agora eu tenho que ficar dando relatório da vida do Abel para você. É só o que me faltava. Eu já fui rejeitado e agora tenho que ficar dando relatório do vencedor. E eu fui vice. Essa é a resposta que ele deu para Deus. Onde está teu irmão? Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Acaso sou eu o tutor de meu irmão?
Você vê que quando o coração está desviado do propósito e da essência, a gente vê os elementos da serpente na vida da pessoa. Ele foi dissimulado, insolente e mentiroso. Características de quem? Do diabo. Por quê? Porque ele estava fazendo a vontade do diabo. Ele escolheu o seu senhor. Ele escolheu a quem servir. Dar relatório para Deus, ou dar conta, ou dar uma informação para Deus, como se Deus não soubesse, né? Como se Deus tivesse cansado de procurar Abel por todo canto, não achava. Aí foi atrás de Caim. Ô, Caim, viu Abel aí não? Quer dizer que para cuidar do irmão ele não prestava, não era assunto para ele, mas para matar ele estava bom para aquilo, né? Irmãos, a essência do coração dele deu à luz aquilo que ele, o modo, o que ele gerou veio, tomou forma. Ele deu à luz aqueles sentimentos que ele gerava e nutria. Por isso foi dissimulado, por isso foi mentiroso, por isso foi insolente e o que você mais encontrar. Porque ele estava gestando tudo aquilo e encontrou uma ocasião própria para agir segundo esses valores e princípios. Então não era uma questão apenas de como ele entregava o seu culto, ou de como ele cultuava, se ele gostava de hino, ou se ele gostava de cântico, se ele gostava de bateria, ou não gostava. Não tinha nada a ver com isso, porque nunca tem a ver com isso. Porque isso não faz a menor diferença para Deus. Porque para Deus faz a entrega da sua vida no altar de graça dele. Para Deus faz diferença se ele é primeiro ou não na sua vida. E quando a gente não cultiva Deus como primeiro na nossa vida, vão ficando resíduos, resquícios de frustrações, de mágoas e um monte de porcaria que nos leva a ações e respostas para com o outro, muitas vezes para com o irmão, que nada tem a ver com Deus. Mas a gente mantém a cerimônia religiosa e segue o enterro. Deus continua o diálogo com Caim. O que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra. O sangue não havia sido derramado? Havia, matou o irmão. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. E como o distanciamento de Deus e o pecado trazem consequências, Deus agora vai dizer para ele quais eram as consequências daquele erro. Deus diz: és agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber o sangue, de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Você pode trabalhar, que a terra não vai dar o que você trabalhou, o que você deseja, o que você quer. Por isso que você vai ter que sair. Porque você vai trabalhar na terra e ela não vai dar nada. Sabe aquilo que... O que era o primeiro no coração de Caim? Não era Deus. O que era? Tudo indica que o seu próprio afazer, o seu próprio trabalho, a sua própria realização. Porque é isso que ele custa para levar. Ele deu primazia, ele deu o primeiro lugar para o resultado da conquista dele, que vinha da onde? Do cultivo da terra. E qual foi a punição? A terra não responde mais aos teus estímulos. Aquilo que era teu ídolo, agora caiu, está no chão. Deus tocou aonde? Na ferida. A punição veio como uma resposta a um desvirtuamento, a um desequilíbrio da visão que ele tinha. Porque para ele, o que ele fazia era o mais importante da vida dele. Não era Deus. Nada tão contemporâneo.
que você vai fazer nesse mundo que vai ficar para a eternidade, meu querido? Qual é a construção da sua vida que vai ficar para a eternidade? Qual construção da sua vida que o ladrão não rouba, que a ferrugem não corrói ou a traça? Qual é a construção da sua vida que pode ter reflexos na eternidade? É a construção com Deus. É a história que você constrói com Deus. Nada mais. Outro dia eu li a propaganda de um tatuador. Eu achei criativo. O que você leva dessa terra? Nada além das suas tatuagens. Criativo, né? Não vai levar nada além das tatuagens. Por pouco tempo. Por pouquíssimo tempo, é verdade. Põe terra em cima não para ver onde vai parar a tatuagem ali. Quem aguenta? No fundo, Deus está aqui separando o seguinte. Você pode estar do jeito que você tiver. Sabe o que significa o nome de Abel? Ele é uma das traduções. Ele pode significar, por exemplo, neblina, vapor, essa ideia assim de algo. É difícil até dizer, mas um dos significados, um dos possíveis significados do nome dele é nada. O que é Abel? Nada. Ele é infeliz por ser nada? Não. Ele está na bronca com Deus porque ele é nada? Não. Mas porque ele adora de coração e com sinceridade, ele se torna Abel, o adorador. E o primeiro homem que morreu por amor a Deus. Porque Deus pega o nada e faz algo de valor. Mas enquanto você acha que tudo que você está construindo é que tem valor, e não Deus, você inverteu. E a areinha está escorrendo, e está descendo. Uma hora acaba. Quero terminar a minha fala, irmãos. Há muito ainda que a gente poderia falar, mas eu quero encerrar, quero conduzir para o final. O que você tem feito com os seus sentimentos, sobretudo os seus maus sentimentos? Que administração você tem dado? O que você tem nutrido na sua relação com Deus? É gratidão? É amor? Que sentimentos movem o seu coração em relação ao teu irmão, à tua irmã? A gente vai dizer, mas o irmão da igreja até é mais difícil dar problema, gente. A gente se vê muito pouco. Mas talvez o teu irmão mesmo, sanguíneo, teu vizinho, a tua sogra, o teu cunhado. Como é que está o teu cunhado? Pega o cunhado que é uma boa referência. Como é que está isso na sua vida? Como é que estão esses processos do seu sentimento? Porque o alerta de Deus é o mesmo que foi dado para ele, é dado para nós. Quando o sentimento é mau e distante de Deus, e ele está ali batendo para uma ação que só vai nos arruinar, só tem uma coisa que a gente pode fazer. Dominar esse sentimento, botar nosso joelhinho no chão e dizer, Deus, não estou dando conta. Tem misericórdia da minha vida. O que você tem oferecido para Deus de verdade? Irmãos, outro dia a Denise, não sei se a Denise está aqui dentro, a Denise me mandou um material muito bom, por sinal. Um desabafo, na verdade, de um pastor. Falava do cansaço de um pastor. E esse pastor, que é o Ricardo Gondim, um deles, e que mais me identifiquei, ele dizia que ele estava cansado de um monte de coisa que faz parte do meu cotidiano pastoral. Ele dá muitos exemplos, eu vou dar um para você. Colocar piercing é pecado? Enquanto a nossa discussão estiver nesse nível, gente. Enquanto a gente. E quem perguntou já colocou. Eu nunca tive essa pergunta de alguém que não tivesse colocado o piercing. Não é a minha experiência. A minha experiência é que quem já colocou, eu já pergunto assim, quando você pôs? Aí a pessoa já fica, porque ela já colocou.
enquanto a gente viver esse tipo de religiosidade, esse tipo de espiritualidade, a gente vai seguir o caminho de Caim. Mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, nos chama hoje para construir algo novo com Ele, para nos darmos as mãos e construirmos algo que tem a ver com Abel e não com Caim. Irmãos, Abel é tudo o que um monte de igreja evangélica nesse país diz que não é de Deus. Porque num monte de igreja evangélica nesse país, o cara que serve a Deus tem que ficar saudável, rico, morrer não sei quando, de tão velho e não sei o quê. Sabe o que aconteceu com Abel? Porque ele foi temente a Deus? Ele morreu. O cara morreu, gente. Possivelmente tomou uma pedrada pelas costas, caiu lá e morreu. Com a vida inteira pela frente. Se for para ter, se a tua conquista com Deus é humana, Abel não teve nenhuma. Se o que mais dirige, se o valor que dirige a tua vida são as conquistas desse tempo, o caminho de Abel não serve para você. Não te é útil em nada. Ele é um péssimo exemplo. O último exemplo que você deveria seguir. Porque a única coisa que ele arrumou por adorar a Deus de todo o seu coração e colocar Deus em primeiro lugar na sua vida foi dar um abraço em Deus. Rapidinho. Agora, se é isso que você busca como principal elemento da sua vida, Abel é uma ótima referência. Porque do nada, Deus o fez alguém. Baixe sua cabeça. Feche seus olhos em nome de Jesus. Qual é a resposta que você dá ao Senhor nessa noite? Não é a mim não, irmãos. Eu também tenho que dar as minhas respostas para Deus. Não é para a igreja também, não. O que você vai fazer com aquilo que Deus lhe falou nessa noite? Qual é a resposta que você tem para Deus nessa hora? E talvez você esteja morrendo de medo de dizer, mas e se eu falar que eu quero Deus e assim eu não conseguir sustentar isso amanhã lá no meu trabalho? Ou lá na faculdade, meu casamento está ruindo, eu não sei nem se eu vou manter isso. Como é que vai ser? Deus não está nem aí para isso. Nesse momento que Deus quer é a sua vida. Ele quer o primeiro lugar. E todas as outras coisas serão decorrentes disso. Ele que vai dar o escape, Ele que vai dar a saída. Mas nessa hora, Ele te chama como Ele chamou Caim. Quer mudar? Quer parar de ficar curtindo cerimoniais e quer ter vida comigo de verdade? Quer ser adorador mesmo? Você corre riscos. Corre risco até de alguém te dar uma pedrada pelas costas. Mas eu sou contigo. E até nessa hora, eu vou te sustentar. E os meus anjos vão te recolher. E eu tenho vida eterna para você. Quer parar de viver uma farsa? Quer parar de viver algo que agrada a homens, mas quando você sabe que Deus está tão longe? Qual o resultado de Caim, irmãos? Caim perdeu um irmão. Caim se tornou errante na terra, porque todo lugar que ele ia dava errado, irmãos. Toda a terra que ele cultivava dava errado. Mas o sinal da graça ainda permaneceu sobre ele. Deus colocou sobre ele um sinal para que as pessoas não o matassem, para que ele pudesse ainda rever a relação que ele poderia ter com esse Deus. Se essa palavra encontra um lugar no seu coração nessa noite, levante um dos seus braços onde você estiver, corajosamente. Corajosamente. Levante os seus braços, bem alto. Pode abaixar. Talvez você esteja morrendo de medo da religião. Daquilo que se tornou a igreja evangélica nesse país.
daquilo que se tornaram os pastores nesse país, de muitos pastores, um mau testemunho um atrás do outro. Você está morrendo de medo disso. E você está com receio de querer se envolver com essa gente, porque tem um pastor falando que a frente está dentro de uma igreja. Mas nessa hora eu quero te chamar em nome de Jesus. Eu quero chamar você, em nome de Jesus, para você largar o teu medo, a tua covardia, e se voltar para Deus nessa hora. Alguém mais nessa noite quer construir uma história diferente com Deus? Levante um dos seus braços onde você estiver. Louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém? Deus abençoe sua vida tremendamente. Deus tem uma história contigo. Uma linda história. Enquanto os crentes oram, alguém mais nessa noite quer escrever uma história diferente com Deus? Arrependido, gente. A gente que está arrependido. Levante um dos seus braços onde você estiver. Eu quero orar pela sua vida. Louvado seja o teu nome. Pode abaixar o seu braço. Senhor, é muito amor do Senhor para com a nossa vida. Não desistir de nós quando seria muito mais fácil nos tratar com a indiferença com que nós muitas vezes tratamos o Senhor, o reino do Senhor, a família do Senhor, as coisas do Senhor. Com a mesquinhez, Deus, que muitas vezes marcou as nossas ofertas e entregas. Com o farisaísmo, Deus, de fazermos coisas apenas para ser apreciados por pessoas, mas com o coração tão distante e frio, sem nenhum fervor e sem nenhuma consciência, Deus, de que o único lugar do Senhor na nossa vida é o primeiro. Deus, muitas pessoas nessa noite precisavam ouvir essa palavra e o Senhor a trouxe. Muitas pessoas nessa noite, Deus, ouviram do Senhor aquilo que ninguém teria coragem para lhes contar. E eu rogo agora, em nome de Jesus, que essas vidas sejam mudadas, transformadas completamente, Deus, mas completamente transformadas. Cheias de imperfeição, sim, e o Senhor está perdoando pecados. É porque somos pecadores mesmo que o Senhor nos chama. Mas que essas vidas encontrem no Senhor, Deus, refúgio, cuidado, proteção, para uma relação sincera, verdadeira, honesta, como foi a de Abel. Sela essas vidas, Deus. Confirma essas vidas. Não permita que nenhuma se perca. E faz da nossa igreja uma igreja cada vez mais acolhedora, para que todos nós possamos crescer nos princípios e valores que nortearam a vida de Abel. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados de forma viva, rica e abundante sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus. Amém.